Olá, turminha do 7º ano, professora Milena aqui novamente de língua portuguesa. Já está tudo prontinho aí, caderno pronto, caneta pronta para fazer qualquer anotação? Tudo certo, né? Então a gente já pode começar a nossa aula. Olha só, o que a gente vai estudar hoje? A habilidade que nós vamos estudar hoje. Tem aqui: identificar marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Na aula de hoje, a gente vai nos familiarizar um pouquinho mais com essas duas palavrinhas, o locutor e o interlocutor de um texto. O gênero que a gente vai trabalhar é um gênero que nós já estudamos antes, que é o gênero carta do leitor, tá certo? Vamos revisar um pouquinho sobre esse gênero, fazer novas leituras sobre ele também. E para iniciar, sem mais delongas, quero que vocês prestem atenção nesse esquema que está aqui. É o esquema da comunicação. É o mesmo esquema que acontece dentro de um texto quando nós fazemos a leitura, certo? Quando nós lemos um texto, existe uma voz que está ali falando nele. Essa voz é o emissor. Olha só, esse garotinho que está aqui falando alguma coisa. E dentro de um texto é aquela pessoa que está ali escrevendo, ou se é algo mais visual, aquela pessoa que está gesticulando. Enfim, é quem está emitindo a mensagem. Aí você já lembra, emissor está emitindo alguma coisa, emitindo uma mensagem. Se eu estou emitindo uma mensagem, é para alguém, não é isso? Eu aqui estou conversando com você. Você, no caso, é o meu receptor. Receptor é aquele que ouve, é aquele que lê, é aquele que está ali observando. Dentro de um texto, tem o meu autor ali, né? A voz que fala dentro do texto, o emissor, e ela está falando para alguém. Esse alguém é o meu leitor, é o meu receptor, certo? O que mais que a gente tem no nosso esquema aqui? A mensagem é o que eu estou transmitindo. Tem um emissor, que ele está transmitindo uma mensagem para o meu receptor. E essa mensagem, ela sempre vai ser veiculada através de um canal. Eu quero que vocês fiquem acompanhando a imagem, tá bom? Esse canalzinho está aqui. O que é o canal? É a forma que você está transmitindo a mensagem. No caso, pode ser um texto, pode ser a própria imagem, certo? Finalizamos aqui com o nosso esquema da comunicação. O que nós vimos aqui? Vimos o emissor, o receptor, que o emissor ele transmite essa mensagem para o meu receptor através de um canal. E agora vamos chegar no ponto onde nós queremos, que é aprender o que é o locutor e o que é o interlocutor de um texto, certo? O locutor você pode associar ao emissor, certo? O locutor é aquela pessoa que está ali dentro do texto falando, é aquela voz dentro do texto, tá bom? E o interlocutor é quem está recebendo essa mensagem, é o meu receptor. Quero que vocês associem esses dois nomezinhos dentro do texto. Deu para entender? Vamos mais para frente aqui. Dentro desse texto, a gente vai analisar agora quem é o receptor e quem é o interlocutor dentro desse texto. Além disso, a gente vai observar algumas marcas linguísticas que denunciam quem é o receptor e quem é o interlocutor, tá bom? Não esqueçam que a gente está estudando o gênero carta do leitor. Esse texto que nós vamos ler agora é uma carta do leitor também. É uma carta que ela foi escrita para a revista CHC. Lembra que eu falei dessa revista para vocês? É uma revista bem interessante que vocês podem até pesquisar depois. A revista Ciência Hoje das Crianças. Ela vai trazer vários artigos de divulgação científica, ela busca popularizar o conhecimento científico. Olha só o que esse leitor falou aqui para a revista. Ele começa assim: Olá, CHC! Eu li a matéria sobre jacarés e crocodilos da CHC 224. Eu achei muito legal. Gostei da parte que fala sobre o crânio do crocodilo. Como vocês sabem que um crânio de jacaré é mais longo do que o de um crocodilo? Vocês abriram um jacaré e um crocodilo para saber? Espero a resposta. Abraços, até a próxima. Em seguida, a própria revista responde: Oi, Pedro, quem dá as informações para os textos da CHC
são os cientistas. Cada um é especializado em uma área. O texto que você leu veio de um especialista em crocodilos e jacarés. Até a próxima. Olha aqui. Olha a resposta aqui que a CHC deu para esse leitor, Pedro. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse início do texto, onde tem assim, Olá, CHC. Se eu perguntasse a quem esse texto é destinado, ou seja, esse texto ele foi escrito por um locutor e ele foi destinado a alguém, a um receptor, ou seja, um interlocutor. Esse texto foi destinado para quem? Isso aí, foi destinado à revista CHC. É para eles lerem lá, não é isso? O Pedro escreveu para a CHC. Esse CHC eu vou chamar ele de vocativo. Já ouviu essa palavra antes? Ainda não? Vamos aprender um pouquinho mais sobre o vocativo, então. O vocativo é uma espécie de chamamento, quando ele fala assim, Olá, CHC. CHC, ele está nomeando quem ele está chamando. Se eu dissesse assim, Oi, mãe, esse mãe também é um vocativo, é um chamamento, ele está nomeando. Quais são as outras características aqui do vocativo? É um termo utilizado pelo falante, ou seja, pelo emissor, para dirigir-se ao ouvinte, ou seja, ao meu interlocutor, certo? Interlocutor ou receptor. Uma coisa interessante sobre o vocativo é essa próxima característica que ele tem aqui. O vocativo ele é separado por vírgula. É uma regra, sempre o vocativo vai ser separado por uma vírgula. Perceba que eu tenho aqui, olá, vírgula, CHC, certo? Outra característica, que é uma característica muito importante para a nossa aula de hoje, é que o vocativo ele vai evidenciar, ele vai deixar em destaque o interlocutor do meu texto. Ou seja, com quem eu estou conversando, para quem eu estou destinando o meu texto. Quando eu digo Olá, CHC, aqui o vocativo está deixando em evidência que eu estou direcionando o meu texto aos colaboradores dessa revista, da revista Ciência Hoje das Crianças. Perceberam como foi fácil encontrar o interlocutor do meu texto através do vocativo? Tá lembrando que aqui é o interlocutor, né? O interlocutor, de acordo com o nosso esquema, o esquema lá do início da aula, o interlocutor é para quem a mensagem é destinada, ou seja, é o meu receptor. Não esqueçam desses conceitos. Vamos aqui para frente? Aqui nós temos novamente um texto lá da nossa revista, da CHC. Esse texto também pertence ao gênero carta do leitor. É um leitor, quem foi que escreveu esse texto? Tem aqui no final. Foram os alunos do 4º ano da Escola Estadual Linhos Clube, que fica lá em São Paulo. Ou seja, esse texto ele teve como emissor, como locutor, esses alunos. Agora, eu preciso saber quem é o meu interlocutor, certo? Vou ler aqui com vocês e eu já quero que vocês fiquem atentos a essas duas perguntas. Quem é o locutor, quem é o interlocutor desse texto e como eu faço para descobrir isso, certo? Vamos fazer a leitura, acompanhe aí em casa. O título tem assim, Superpoderes. Querida CHC, somos alunos do 4º ano e adoramos a CHC. Usamos durante todo o ano. Aprendemos enquanto nos divertimos. Usamos os contos, poemas, o Rex, informações das seções de profissões, animais, curiosidades para nossa aprendizagem. Gostaria que vocês publicassem a história de super-heróis. Beijo para todos, especialmente para o Rex. Olha aqui. Os alunos dessa escola estão novamente elogiando, falando de forma positiva dessa revista. E a revista responde assim. Que sintonia, pessoal! Nessa edição é um artigo incrível sobre os superpoderes dos super-heróis. Divirtam-se, o Rex manda beijo. Rex é um personagem aqui da revista também, que vai sempre trazendo informações para o leitor. Lembra da pergunta que eu fiz lá no início? A pergunta sobre quem é o locutor e quem é o interlocutor desse texto?
Enquanto a gente estava fazendo a leitura, você ficou pensando nisso? A quem esse texto se destina? Quem foi que emitiu esse texto? Você conseguiu obter essas duas respostas? O interlocutor está bem fácil, né? O interlocutor, a gente já sabe que podemos identificá-lo através do vocativo, quando eu digo assim: querida CHC, somos alunos do 4º ano. Olha só, logo no início eu já tenho um vocativo. O vocativo é, como eu falei lá no início, antes aqui no slide anterior, o vocativo é uma espécie de chamamento de nomeação, não é? Ele fala aqui, querida CHC, ou seja, logo no início ele já fala a quem é o interlocutor desse texto. O interlocutor desse texto é novamente os colaboradores da CHC. Existe um fato importante para a gente mencionar aqui. Percebam que eu não chamei somente, aliás, eu não, os alunos aqui do texto, os alunos do 4º ano dessa escola, ou seja, os autores desse texto, eles não chamaram somente a revista de CHC. Eles poderiam ter dito, CHC, somos alunos do 4º ano, não poderiam? Mas eles optaram por colocar algo a mais, colocaram querida CHC. Esse vocativo já mostra uma certa afetividade entre o meu locutor e o meu interlocutor, não é verdade? Olha aí. Outra coisa que está aqui evidenciando o interlocutor do meu texto é isso aqui, o pronome pessoal vocês. Ele está em destaque, inclusive, está aqui em vermelho. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas pistas que já evidenciam, que já mostram quem é o meu interlocutor. O pronome pessoal e também o vocativo no início do texto, quando eu falo querida CHC. E se eu perguntasse um pouquinho mais para vocês, perguntasse qual é a relação entre o locutor e o interlocutor desse texto? Existe uma relação de afetividade aqui? Aí vocês vão responder que sim, né? Tanto é que o vocativo começa com querida. E outra coisa, o pronome pessoal utilizado é o você. O você, quer queira, quer não, dá essa ideia de mais intimidade entre o locutor e o interlocutor do meu texto. Então, o interlocutor já está decidido. A gente já sabe que é a revista CHC. E se eu perguntasse quem é o locutor? Quem é o emissor desse texto? O que é que vocês iam dizer? Quem foi que escreveu esse texto? É isso aí. Lá no final da carta do leitor, a gente já tem aqui a assinatura de quem escreveu. Nesse caso, foi um conjunto de pessoas. Todos os alunos do 4º ano da Escola Estadual Linhos Clube. Olha aí. Foi fácil, não é? Conseguimos identificar tanto o meu interlocutor como o meu locutor do meu texto. Ótimo. Vamos para frente? Aqui nós temos novamente uma carta do leitor. E vamos fazer a leitura. Eu vou lendo aqui e você vai acompanhando, certo? E eu quero que você fique em mente, já procure quem é o locutor e quem é o interlocutor do meu texto. Vamos lá. Inicia-se assim o título, Adolescência. Olá, pessoal da revista Tim Feminina. Meu nome é Gisele e eu tenho 14 anos. Adorei a matéria sobre o primeiro beijo e gostaria de sugerir uma nova matéria sobre o namoro na adolescência. Sou fã da revista, compro todo mês. Além dessas matérias muito importantes na adolescência, adoro a seção de moda e acessórios. Já pensaram em ter um espaço para reciclagem de artigos de moda? Tenho feito algumas adaptações nas roupas e acessórios que tenho no guarda-roupa e tem sido um sucesso com a galera. Abraços e até a próxima, Gisele Matias Albuquerque. Olha aqui, o que nós temos novamente? Qual é o gênero desse texto, o gênero textual? É isso aí, é o gênero carta do leitor. Lembra daquelas duas perguntinhas que eu estou fazendo para vocês nessa aula? Quem é o locutor e o interlocutor do meu texto e como vocês descobriram isso, certo? Olha só, logo no início já tem aqui. Olá, pessoal da revista Tim Feminina.
quem é que fica separado por vírgula? É isso aí, é o vocativo. E você lembra que o vocativo é uma espécie de chamamento que vai denunciar quem é o interlocutor do meu texto? Então, o interlocutor ele já está bem evidente logo no início do texto, quando ele fala: olá, pessoal da revista Tim Feminina. Esse texto ele é destinado aos colaboradores da revista Tim Feminina, certo? Aqui de cara a gente já tem quem é o interlocutor do meu texto, que é denunciado através do vocativo, como nós vimos anteriormente, certo? Agora que a gente já sabe quem é o interlocutor, eu quero saber quem é o locutor. O locutor é aquele que está emitindo o texto, certo? Vamos ver aqui se você conseguiu descobrir quem é o locutor. Quando ele fala assim: meu nome é Gisele e tenho 14 anos. Quero que vocês observem os verbos que estão presentes nesse texto. Os verbos eu coloquei em vermelho, tá bom? Fica fácil para você entender. Tem aqui: adorei, gostaria, sou, compro, adoro novamente e o verbo tenho. Todos esses verbos, eles estão escritos em primeira pessoa. Esse verbo escrito em primeira pessoa já está evidenciando quem é o locutor do meu texto, quem está emitindo essa mensagem, certo? Você lembra como é que faz para descobrir o sujeito de um texto, de uma frase? Quando eu falo assim: adorei a matéria sobre o primeiro beijo, eu vou perguntar para o meu verbo, não é isso? Quem foi que adorou a matéria? Eu. Quem é esse eu? Gisele. Gisele é o que aqui no caso, então? É o meu locutor, é quem está emitindo essa mensagem. E se você ainda ficou em dúvida sobre quem é o locutor desse texto, quem está emitindo essa mensagem, na carta do leitor fica muito fácil de descobrir. Por quê? Porque no finalzinho eu tenho a assinatura. Eu tenho a assinatura de quem escreveu esse texto. Olha aqui no final, tem aqui: Gisele Matias Albuquerque. A assinatura já denuncia quem é o locutor do meu texto. Olha que bacana. Eu posso evidenciar o locutor por essas duas formas: achando esse verbo aqui que está em primeira pessoa, descobrindo o sujeito desse verbo, esse eu. Quem é esse eu dentro do texto? A Gisele. E também através da assinatura aqui no final. Na carta do leitor fica fácil, né? Por conta da assinatura, certo? Vamos para frente? Olha aqui, o sujeito Gisele. Agora, a gente vai fazer uma pequena atividade prática, onde a gente vai conseguir identificar quem é o locutor e quem é o interlocutor de um texto, através das pistas textuais. Quero que você consiga aí seguir as pistas e identificar a resposta. Na primeira questão, a gente já sabe que inicialmente nós vamos ler nosso texto, não é isso? Em língua portuguesa é assim. É tudo sempre muito contextualizado. O gênero que a gente está trabalhando é a carta do leitor. E aqui nós temos novamente uma carta. Vamos ler? Vamos ler juntos? Tem assim: Sampa, 16 de novembro de 1988. Querido Pedro, eu sempre fico muito contente ao receber seus livros. Eles sempre me fazem muito bem. Foi muito interessante aprender como se produz um livro e, ao mesmo tempo, acompanhar a história da Laurinha. Ah, quero perguntar uma coisa. Você já tinha a história na cabeça, isto é, sem a parte que conta com a produção do livro? Ou você a criou especialmente para esse projeto? Espero notícias de seus novos livros. Um grande beijo daquela que você sabe que o adora, N. Olha aqui, temos aqui uma carta do leitor. Até agora a gente tinha visto alguns exemplos só de jornal e de revista, não é? Aqui fugiu um pouquinho dos exemplos que a gente já tinha acompanhado. Nós temos aqui um leitor que está enviando um feedback, um retorno, não é isso? Para um autor. Quem é esse autor? O Pedro, certo?
Agora que a gente já leu aqui o nosso texto inicial, vamos partir para o enunciado da questão. Tem assim: o texto ao lado é uma carta do leitor, certo? Onde foi assinada apenas com o codinome N. Percebeu que a assinatura no final do nosso texto não tem o nome da pessoa? Ela assinou somente com o codinome, ela não quis identificar-se, não é? Ela manteve o anonimato. O trecho em que percebemos que o locutor pertence ao sexo feminino é... Olha só, o que essa questão quer de você? O que essa questão quer que você responda? Ela disse que apesar do emissor do texto não ter escolhido o anonimato, ou seja, o emissor desse texto, o locutor, ele preferiu permanecer no anonimato. Apesar disso, eu consigo identificar que o locutor desse texto pertence ao sexo feminino. Sim, eu consigo identificar. A questão afirma. E eu quero saber agora em qual desses trechos eu consigo achar uma pista na qual eu consigo identificar que o locutor é do sexo feminino, apesar de não ter nenhuma assinatura. E aí? Letra A, B, C ou D? Eu vou ler com vocês e eu quero que vocês prestem bastante atenção e percebam qual é a alternativa. Na letra A tem assim: eu sempre fico muito contente ao receber livros. Aqui tem alguma pista que o locutor pertence ao sexo feminino? Vai pensando. Vou ler aqui a letra B com vocês. Tem assim: um grande beijo daquela que você sabe que eu adoro. E aí, tem alguma pista aqui que o locutor, ou seja, o emissor, pertence ao sexo feminino? Vamos ver aqui na letra C. Espero notícias de seus novos livros. E na letra D, foi muito interessante aprender como se produz um livro. 2 segundinhos aí para você pensar qual alternativa você marcaria. Olha só, na letra B a gente já tem a resposta. Quando ela fala assim: um grande beijo daquela que você sabe que eu adoro. Perceba que esse pronome é um pronome demonstrativo, não é isso? Que está em um gênero. Que gênero é? Masculino ou feminino? Gênero feminino, daquela. Ou seja, apesar do emissor, do locutor do meu texto não ter colocado a assinatura, eu consigo identificar que o locutor pertence ao sexo feminino através do meu pronome demonstrativo, certo? Se fosse do sexo masculino, ele tinha colocado um grande beijo daquele que você sabe que eu adoro. Mas não, o emissor do meu texto, ele optou por um pronome demonstrativo no gênero feminino. Ou seja, isso já está denunciando que ele pertence ao sexo feminino. Olha que bacana. Deu para acertar? Você acertou, errou, está achando difícil, fácil? Vamos para a segunda questão? Na segunda questão, a gente vai analisar um pouquinho mais. Tem assim: analisando a forma de tratamento utilizada pelo emissor para direcionar-se ao seu interlocutor, podemos afirmar que entre eles, o que está acontecendo aqui? Ele fala que existe uma forma de tratamento, quando ele diz assim: querido Pedro. Olha só o meu vocativo, querido Pedro. Esse querido Pedro é um vocativo que está trazendo uma certa afetividade. O que a gente pode falar sobre ele? Na letra A tem assim: a relação é delicada, já que a carta faz uma crítica negativa. Nessa carta, houve alguma crítica ou ele falou coisas positivas a respeito da revista? Não, né? Não houve crítica nenhuma, foi algo positivo. Na letra B tem assim: não existe proximidade entre eles. Olha só, se não existisse proximidade, o meu vocativo não estaria com o querido Pedro. Essa aqui também está errada, certo? Na letra C tem assim: existe uma relação de afetividade e de carinho. O que vocês acham? Quando eu utilizo o vocativo querido Pedro, esse querido está trazendo justamente essa relação de afetividade e de carinho entre o meu locutor e o meu interlocutor, não é verdade? Já temos aqui a alternativa correta, mas vamos continuar lendo? Vamos ler a letra D para ver por que está errada?
Tem assim, há uma atmosfera de distanciamento. Justamente o contrário do que a gente acabou de falar. Muito pelo contrário, não existe distanciamento, existe afetividade e carinho. O meu vocativo está aí trazendo essa ideia. Vamos fazer mais uma, fazer a última questão? Na última questão tem assim: existem várias maneiras do locutor de um texto direcionar-se ao seu interlocutor, a depender dos diversos domínios sociais. Ou seja, dependendo do contexto em que eu estiver, eu posso me direcionar para o meu interlocutor de uma forma diferente, tá bom? Dessa forma, o texto lido anteriormente apresenta que tipo de linguagem? É uma linguagem informal, formal, regional ou técnica? O que vocês acham? O texto que nós acabamos de ler. Informal é aquela linguagem que eu utilizo com os meus amigos, cheia de gírias. Existe essa linguagem no texto? Não, né? A linguagem regional e a técnica, o que vocês acham? Olha aí. É justamente a linguagem formal, que é aquela linguagem mais delicada, que existe um tratamento, obedecendo aquelas regras gramaticais entre o locutor e o interlocutor. Tá bom? Acertou quem marcou a letra B. Ainda dá tempo de fazer mais uma? Olha aqui, na quarta questão, a última questão de hoje, tá bom? Tem assim: esse texto foi escrito para. Quer saber quem é o locutor do meu texto? Não, perdão, ele fala, esse texto foi escrito para. Quer saber quem é o interlocutor? Para quem esse texto se destina? A gente aprendeu que para achar o interlocutor de um texto é bem fácil. É só enxergar algumas pistas e dentro da carta do leitor existe uma pista que ela é bem clara, que é o vocativo, que aparece logo no início do texto, quando ele fala assim: caro editor da revista Época. Olha só, não preciso nem ler o texto inteiro nesse caso. Logo no início já aparece para quem esse texto se destina, que é quem? Os editores da revista Época. Ou seja, os editores da revista Época é o meu interlocutor, tá bom? E vamos finalizar por aqui. O que foi que a gente aprendeu na nossa aula de hoje? Vimos aí um pouco sobre o que é o locutor e o interlocutor de um texto e aprendemos como encontrá-los dentro do texto através das pistas gramaticais, certo? Qualquer dúvida, pode falar com o seu professor, seja na plataforma MOB ou seja lá no grupo do WhatsApp, certo? Até a próxima aula!